Departamento médico do Flamengo veta jogadores que estão em recuperação e Gabigol está fora do jogo contra o São Paulo. Sem Thiago Maia em 2020, clube busca a contratação de mais um volante. Presidente da FIFA detona a CBF e fica ao lado dos clubes brasileiros. Sem Pedro e Gabigol, Rogério Ceni terá dor de cabeça para montar o Flamengo diante do São Paulo amanhã no Morumbi. Chega a 6. O número de desfalques entregues ao departamento médico. Essas e outras, você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. É muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes sociais. Assista até o final para você não perder nenhum detalhe. Rogério Ceni tem mais uma baixa de última hora. O departamento médico do clube vetou a participação de Gabigol nesse confronto de amanhã diante do São Paulo, 21h30, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante queria entrar em campo para ajudar seus companheiros e está desolado, triste. O departamento médico do Flamengo entende que é muito importante preservar os jogadores que estão fazendo a transição do departamento médico para o campo e evitar o risco de uma lesão maior para a sequência da temporada. E alguns jogadores estão sendo preparados para o confronto decisivo das oitavas de final da Libertadores. Jogo dia 24 contra o Racing, primeiro jogo na Argentina, e dia 1º de dezembro, jogo da volta das oitavas da Liberta no Maracanã. Pedro, Rodrigo Caio, Felipe Luiz e o Gabigol, esses estão sendo preparados aí para esse confronto decisivo pelas oitavas de final da Libertadores da América. Por isso, Gabigol está vetado. Rogério Ceni tem um problema maior para montar a equipe, já que não tem os seus principais artilheiros da temporada 2020. O Pedro, que se lesionou quando servia a seleção brasileira, e o Gabigol no último confronto do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Lázaro, que estava atuando com o Sub-20 por esses dias, inclusive ele entrou em campo contra o Vasco no empate em 1-1, que o Flamengo teve um gol olímpico, atuou na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, e o Lázaro hoje treinou entre os profissionais, tem grandes chances de ser relacionado para essa partida contra o São Paulo, até porque a única opção de centroavante que o Flamengo tem hoje é o Lincoln, que é muito contestado pela torcida. Sem Gabigol e Pedro, Lázaro poderá ganhar uma chance, pelo menos nos relacionados. Nós fizemos aqui uma provável equipe do Flamengo com tantos desfalques, a volta do goleiro Diego Alves, e o time do Rogério Ceni deve ficar assim. Não é o meu time ideal, mas eu acho que o Rogério Ceni vai adotar essa formação com Diego Alves no gol, Mateuzinho na lateral direita, já que Isla será titular da seleção chilena no jogo de hoje, eliminatórias da Copa do Mundo Qatar 2022. O Chile enfrenta a Venezuela na Venezuela. A logística é terrível para sair da Venezuela, ir para São Paulo, diferente do Everton Ribeiro, que nós vamos falar já já. Na dupla de zaga, ele deve voltar com Léo Pereira e Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, inclusive, tomou o 3º cartão amarelo pelo Campeonato Brasileiro e não enfrenta o Coritiba no próximo sábado no Maracanã. René na lateral esquerda, Arão, Gerson e Arrascaeta, se tiver condição de atuar os 90 minutos, Vitinho, Michael e Bruno Henrique. E aí ele deve colocar o Bruno Henrique como atacante, Jorge Jesus fez muito isso na temporada passada, ou deve colocar o Arrascaeta como falso 9, uma das medidas adotadas também pelo técnico Jorge Jesus. E aí fica a dúvida se o Rogério Ceni levará essa equipe ou uma outra mais qualificada. Na zaga, eu entraria com Natan e Noga, sem sombra de dúvidas. Os garotos já se conhecem, atuam juntos desde o Sub-16 do Flamengo e o entrosamento é o ponto forte dessa dupla, Natan e Noga. Na lateral esquerda, eu entraria com o Ramon e não o René. Então, a minha formação teria também o Pedro Rocha no lugar do Michael. Agora, eu não sei se o Rogério Ceni vai com os melhores ou se ele vai dar seguimento à equipe que ele tem escalado. Por exemplo,
Léo Pereira e Gustavo Henrique, foi a dupla de zaga nos 2 jogos em que ele comandou o Flamengo. Ele estreou contra o São Paulo na Copa do Brasil, derrota por 2-1, essa foi a zaga do Flamengo, e também o último jogo pelo Campeonato Brasileiro, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Agora fica a dúvida do técnico Rogério Ceni. Daqui a pouco o Flamengo deve divulgar a lista dos relacionados com a presença do Lázaro, mais uma opção ofensiva que o Flamengo ganha aí no ataque, já que não contará com Pedro e Gabigol. É uma maré de azar, a bruxa tá solta, muitos problemas, e o departamento médico do Flamengo pensando a longo prazo, vetando aí a participação de alguns atletas. Então, para esse jogo contra o São Paulo, o Flamengo não terá Pedro, não terá Gabigol, não terá Thiago Maia, não terá Diego, não terá Rodrigo Caio e não terá Felipe Luiz. São 6 jogadores aí entregues ao departamento médico do clube. A expectativa fica por conta de Everton Ribeiro, que deve ser titular da seleção brasileira hoje. O Brasil enfrenta o Uruguai sem o Luizito Soares, que testou positivo, mas se o Everton Ribeiro for titular e atuar os 90 minutos, teremos aí um desgaste físico muito grande, um desgaste mental também por conta da viagem, mas o Flamengo vai manter aí o seu planejamento, voo fretado. O Everton Ribeiro chega na madrugada de hoje para amanhã na capital paulista e vai se juntar à delegação rubro-negra no hotel que o Flamengo ficará hospedado em São Paulo. Fica a expectativa para Everton Ribeiro entrar pelo menos no segundo tempo. É torcer aí para o Bruno Henrique, para o Arrascaeta, para os jogadores do Flamengo. Chegou a hora, tem que ter confiança, acreditar até o fim, porque Flamengo fazendo 1-0, já fica tudo igual, a partida vai para os pênaltis. Para o torcedor entender o que o Flamengo precisa para se classificar sem depender dos pênaltis, é vencer o São Paulo por 2 gols de diferença. 6-4, 5-3, 2-0, qualquer placar por 2 gols de diferença, o Flamengo avança de fase e vai para a semifinal da competição da Copa do Brasil 2020. Deixa eu trazer aqui algumas informações. O Thiago Maia, infelizmente teve essa lesão grave aí no joelho e ele pelo menos nessa temporada 2020, deve voltar daqui a 4, 5 meses. Pelo menos o departamento médico do Flamengo não trabalha com prazo, mas é uma lesão muito grave e o Flamengo se lança ao mercado para contratar aí um volante. Inclusive, muitos nomes da posição são oferecidos ao departamento de futebol. O Flamengo analisa caso a caso, inclusive o nome do ex-volante que passou pelo clube, o Jonas, que foi jogar lá fora e está praticamente quase acertado com o Botafogo. O Flamengo pode, inclusive, atravessar essa contratação do Botafogo. O Jonas, que já conhece o clube, as instalações, a metodologia, a torcida, o trabalho, como é feito, o Jonas está aí no radar do Flamengo, mas assim como o Jonas, outros nomes foram colocados na mesa, vários volantes. Lembrando que o Flamengo não tem muito tempo a perder. Não pode contratar um jogador que atua na Europa, um europeu, porque não vai dar tempo de registrá-lo para o Campeonato Brasileiro. O registro tem que acontecer até sexta-feira, então o tempo é inimigo do Flamengo. Além do nome do Jonas, outros jogadores da posição foram citados, a informação trazida em primeira mão pelo Mauro César Pereira, comentarista da ESPN. Sobre aqui o Gianni Infantino, presidente da FIFA, que detonou a CBF, é o seguinte: no Brasil os campeonatos de clubes não são interrompidos durante as janelas para os jogos entre seleções. Em 2021, se um jogador for convocado para as eliminatórias e a Copa América, vai perder 18 a 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele disse o seguinte: como presidente da FIFA, não devo nem posso sobrepor a minha opinião a quem toma decisões no Brasil, mas admito que partilho o desconforto de muitos pela sobreposição de jogos de clubes de elite, como jogos da seleção brasileira. Sei que não é fácil encontrar pontos de equilíbrio entre todas as partes, mas os interesses do futebol devem estar acima dos interesses individuais ou corporativos. E todos os responsáveis têm a obrigação de encontrar saídas para esse tipo de situação. Deu uma cutucada na CBF e ficou ao lado aí dos clubes brasileiros. Grande abraço, a gente volta a qualquer momento com novas informações do nosso Mengão, porque isso aqui é Flamengo.